do Senhor nessa noite? Amém? Eu quero continuar falando, irmãos, desse curso da maturidade cristã. Nós estamos aprofundando nosso entendimento. Cantamos uma canção aqui que é tempo de crescer. Quantos acreditam nisso? A gente não para de crescer em Cristo, irmão. Sabe por que a gente não para de crescer em Cristo? Porque nós estamos muito longe da dimensão proposta. A perfeita varonilidade, a plenitude de Cristo ainda não é uma realidade para nós. Nós estamos caminhando para lá. E devemos andar conforme já alcançamos, diz o apóstolo Paulo. A dimensão que você já cresceu, glória a Deus. Mas tem mais nessa caminhada. É tempo de crescer em Cristo. Amém? Por isso, nós estamos aprofundando alguns conceitos para nos aperfeiçoar dia a dia. E na outra semana, numa pregação, eu falei de nós darmos a nossa adoração para Deus Pai e Deus Filho. E eu não falei nada sobre o Espírito Santo. Tem gente que fica em crise quando essa igreja aqui não fala sobre o Espírito Santo. Ou quando fala também fica em crise. Quando não fala, fica em crise. Quando fala, fica em crise. Irmãos, o Espírito Santo é crido aqui por nós todos, amém? O Espírito Santo, a unção de Deus é uma realidade. Ela já se manifestou nessa noite no meio dos louvores. Sabe por que se manifestou? Porque fluiu de dentro de nós. Não temos nenhuma dúvida da presença do Pai e do Filho através do seu Santo Espírito em nós. E eu quero levar esse entendimento para a igreja mais um pouco. Amém? Depois também vai ser posto lá no canal para que outros alcancem esse entendimento. Eu não vou esmiuçar nessa mensagem o que é e quem é o Espírito Santo. Qual é esse propósito? Amém? Eu não vou ficar esmiuçando esse detalhe. Eu preferi, segundo a direção que Deus me deu, fazer a seguinte proposição: para que serve o Espírito Santo? Qual é a serventia, o propósito do Espírito Santo? Ao invés de ficar rebuscando a origem, que é no Pai e no Filho, isso não é incontestável. Para que você tem o Espírito Santo, irmão? Para quem recebeu o Espírito Santo? Isso é mais importante a te pensar, porque vai nos levar a algumas ações movidas pelo próprio Espírito. Amém? Então abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo 8, verso 7. O apóstolo Paulo fala bastante coisa, tive que editar aqui. Eu vou manter a mensagem basicamente no livro de Romanos 8. A estrutura da mensagem está no livro de Romanos 8. Mas em cada trecho dessa passagem eu vou inserir alguns outros versículos. Você mantém aberto em Romanos 8 e conforme eu for pedindo, você anda para frente ou para trás para inserir alguns textos, para dar mais substância ao que eu estou falando. Se a igreja está acostumada, né, a nossa pregação é sempre um sermão expositivo da palavra. Eu não vou ficar falando aqui de mim mesmo, nem da experiência particular. Então vamos falar da palavra. Romanos 8,7, quando estamos usando o texto? Vamos ler do verso 7 em diante. Amém? Para que serve o Espírito Santo, irmãos? Vamos ler o que Paulo nos instruiu? Quem quiser ler em voz alta, verso 7, vamos lá? Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo o pode estar. Dentro do contexto, o apóstolo Paulo fala da nossa constituição, como Deus criou o homem caiu em pecado, e o pecado é uma força terrível dentro de nós. Hoje pela manhã na escola dominical falei que o pecado atinge até o ecossistema. O pecado é uma coisa muito séria, muito forte, poderosa. É verdade. E é uma coisa danosa para a nossa vida, mas está em nós. E o apóstolo Paulo vai falar de uma guerra entre a carne e o espírito. Essa guerra não finda até que alcancemos a glorificação. Sempre estaremos lutando contra a carne, contra a nossa natureza humana. Quantos estão entendendo até aqui? Esse é o contexto da passagem. O Espírito de Cristo nos ilumina para conhecermos a verdade. A palavra de Deus diz que a nossa carne não está sujeita à lei de Deus. Diga assim: a minha natureza caída não está sujeita
à verdade de Deus. Amém? Compreendeu? A minha natureza e a sua é contrária àquilo que Deus quer. Deus quer que façamos isso, fazemos aquilo. É contrária, está em luta. Então recebemos de Deus o Santo Espírito com o propósito: iluminar o nosso coração, entendermos a palavra e aplicarmos ela em nossa vida. Uma das funções do Espírito é esta. Eu queria que você abrisse rapidamente Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. É uma das inserções que eu vou fazer. Mantenha aí Romanos 8,7. Nós vamos mandar nele. Basicamente, tudo que fala sobre o Espírito Santo está aí nele. Mas abre agora João 14, 26. Vamos consubstanciar essa proposição. Sem o Espírito Santo, eu não sei a verdade de Deus. E sem a verdade de Deus, eu faço o contrário. O que é contrário à vontade de Deus. Com o Espírito Santo, eu entendo a palavra de Deus. Eu entendo o que Deus quer para mim, como ser humano, como filho de Deus. E aí eu faço a vontade de Deus. Quantos acharam João 14, 26? Diga amém. Amém. Acharam? Jesus disse assim, ó: mas o Consolador, e eu vou fazer aqui aspas aqui, irmãos. A palavra Consolador em português, ela não é boa. Uma boa tradução. Já fiz estudo aprofundado sobre isso. Amém? Paráclito, no grego, é um advogado de defesa. Não é um consolador. Consolador dá a ideia de alguém que está confortando alguém que está sofrendo. Não é isso? Alguém está sofrendo, chorando, abatido, vem você, passa a mão na cabeça, faz um cafuné, isso é consolar. Dá uma palavrinha de ânimo. A função do Espírito dentro de nós é nos dar ânimo, é estar junto conosco para nos dar ânimo. Em algumas traduções muito raras, paráclito pode ser traduzido por animador, o que dá ânimo, que dá força. Amém, amado de Deus? E não apenas te dá consolo, conforto, não é isso o sentido. Mas a nossa tradução está assim: mas o Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Primeira função destacada do Espírito Santo: nos fazer lembrar do que, irmãos? Da palavra do Senhor. Amém, povo santo? Essa é uma das funções do Espírito: trazer a palavra à nossa memória. Você já leu e ela volta no momento exato, oportuno. Está em tribulação, está numa luta tremenda, não sabe de onde vem o socorro. Aí o salmo vem na cabeça: de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Quem trouxe isso à sua memória? O Espírito Santo. Quantos entenderam até aqui? Abra, por favor, em Efésios 1. Efésios 1, 18. Já vamos voltar para Romanos 8. Efésios 1, 18. Para que serve o Espírito Santo que nós recebemos? Primeiro, para nos fazer entender a sua palavra, a palavra de Deus. E essa palavra vai fazer diferença na nossa vida. Quantos acharam Efésios capítulo 1, verso 18, igreja? Olha nos textos, vamos lá? Quem puder ler em voz alta, tem a mesma tradução, vamos lá? Iluminados os olhos do vosso coração, para quê, irmão? Para saberdes. Para saberdes o quê? Qual é a esperança do seu chamamento? Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Então, olha só a função do Espírito Santo: nos fazer saber. Sem o Espírito, eu não consigo entender o propósito de Deus. Com o Espírito, eu entendo o propósito de Deus, ele ilumina a minha mente. E eu fico sabendo que Deus tem uma glória sobre a modo excelente para compartilhar com seus filhos. Amém? Como é que você sabe tudo isso? É por uma leitura natural? Não. É uma obra sobrenatural. Muitos homens no mundo procuram ler a Bíblia, irmão, menos os incrédulos. Eles tentam tatear
nos textos bíblicos alguma sabedoria. A maioria dos juristas costumam ler também a Bíblia, mesmo que ele seja praticante de alguma outra religião. Mas isso não lhes dá a capacidade de entender a vontade de Deus. Porque não é só texto, não é palavra somente, é espiritual. E a chave está no Espírito Santo dentro de nós. Quando temos o Espírito, a palavra de Deus se torna clara para nós, é iluminada. E aí nós compreendemos o propósito, o chamamento, a nossa herança, a glória que está prometida, o reino eterno. Amém, irmão? A primeira função que eu estou destacando do Espírito é essa: entrar no nosso coração e iluminar a nossa mente, para entendermos a palavra. Volta, por favor, para Romanos 8, verso 8. Romanos, texto de base, 8. Vamos ver outro aspecto do Espírito Santo dentro de nós, vamos lá? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, mesmo que tentem. Muita gente no mundo tenta, mas sem o Espírito Santo não consegue, a carne é forte. Verso 9: vós, porém, os que têm o Espírito, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E agora leia o verso o seguinte, agora é o verso, eu não li o finalzinho, né? Vou ler novamente o verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de quem, irmãos? De Cristo. Esse tal não é dele. Presta atenção. A palavra de Deus diz que o Pai enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama para Pai. O Espírito vem do Senhor. O Pai deu a Jesus, Jesus derramou sobre a igreja. Então vem de Jesus. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você pode dar glória a Deus porque você tem o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo não é derramado em toda a humanidade indistintamente, mas ele é destinado aos filhos de Deus. Você foi declarado filho de Deus. O Espírito de Cristo está dentro de você. Amém? Esse Espírito nos garante essa filiação. Quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Ou ainda não recebeu, ou nunca foi e nunca será. Vamos compreender. Não vou entrar no método de eleição aqui, tá bom? Mas é distintivo ter o Espírito do Senhor. Quem tem é de Cristo. Eu sou dele e ele é meu. É isso que nós devemos declarar. Eu sou do Cristo, porque recebi o Espírito dele. Amém? Todo mundo entendeu? Se o Espírito não tem o Espírito, não é dele. Verso 10, igreja. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado. É a nossa natureza que ainda temos, carregamos ainda. Mas, eu queria que você lesse esse finalzinho, vamos lá? Mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Olha a dualidade que nós somos ainda, irmãos. Nós somos uma dualidade. Andamos na terra como homens, de carne, com natureza humana ainda caída, mas também habita em nós a vida divina. Amém? Compreende isso? Essa vida divina vem para dentro de mim e de você, irmão. Você tem que sair daqui nessa noite entendendo isso. Que não somos apenas seres humanos naturais. Não mais. Já fomos completamente naturais. Como todos os seres humanos. Comíamos, bebíamos, nos divertíamos, pecávamos. Mas agora vem para dentro de nós a vida divina. A vida está em mim, a vida está em você. Amém, povo santo? Isso é muito importante você entender. O Espírito de Cristo dentro de nós é uma semente que está se desenvolvendo até chegar a uma plenitude. Primeira carta de João, capítulo 3. Mantenha aí ligado aí em Romanos 8, aberto. E abre agora a primeira carta de João, capítulo 3, verso 9.
Não é o Evangelho de João, é a primeira carta, lá no finalzinho, perto do Apocalipse. 1 João 3, 9. Para que você absorva mais esse conceito. Quantos estão com os olhos no texto? Em nome de Jesus, querido, leia esse versículo comigo, ele é chave. Tem muito crente andando na terra sem saber o que tem dentro de si. Muito crente que acha que está seguindo apenas uma religião ou uma pessoa. Ignora que já foi colocado dentro dele um poder. Então é importante que você declare isso nessa noite. Vamos lá? 1 João 3,9. Quem quiser ler com o pastor em voz alta, vamos lá? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é o que, igreja? É a divina semente. Amém, povo santo? E o texto diz: ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Preste atenção nessa afirmativa poderosa. Eu, enquanto homem natural, não tinha nenhuma semente de Deus dentro de mim. Estava até conversando com a irmã, não vou dizer o nome não. Estava conversando com a irmã do meu passado tenebroso. Ela falou que não consegue imaginar pagodeiro. Falou que não consegue. Ela tem gente aqui que não consegue. Mas tão pecador como você era também, irmão. Ué, já fui jovenzinho, maluco, sem juízo. Ia para lá para a Praça Seca para ficar lá no meio do pagode, enchendo a cara de cerveja e cantando pagode. Eu nunca toquei instrumento. O pessoal olhava para mim assim e falava assim: pega aí o pandeiro, né? Estavam sempre me empurrando uma peça e eu falava: não toco nada. Mas cantava no meio deles ali do mesmo jeito. Morto. Eu era um homem jovem, morto para Deus. Amém? Cheio de cerveja, graças a Deus não fui para as drogas, mas perdendo minha vida nessa gandaia, morto. Mas Deus tinha com seu propósito me dar vida. Então preste atenção, quando eu fui a Cristo, atraído pelo próprio Senhor, Ele colocou dentro do meu coração a semente da vida. A semente, entenda isso em nome de Jesus. O que é que você tem dentro de você? Você tem a semente de Deus. E a linguagem é agrícola de propósito. Jesus usa parábolas do mundo natural para que nós possamos entender. A terra é o teu coração. A palavra, que é o Espírito, é a semente. A semente é plantada no teu coração. Depois ela gera e dá frutos. Os frutos do Espírito. Amém? Percebeu aí? Terra, semente, germina, frutifica. Nós somos esse investimento sobrenatural de Deus. Você não pode andar na terra sem saber que você é ungido de Deus. É um outro conceito que é muito comum, chamar o pastor de ungido. O pastor é ungido da igreja, ou então o presbítero é ungido, aquele pregador é ungido. Irmãos, em nome de Jesus, todos quantos nascemos em Cristo somos ungidos. Diga isso comigo: eu recebi o Espírito do Senhor. Eu sou ungido ou ungida. Começa a declarar isso em nome do Senhor, irmão. É uma realidade. Pastor, mas eu sou tão fraquinho, não interessa. Entrou a divina semente dentro do seu coração, você está ungido. Você está ungida. Há um poder se desenvolvendo dentro de você. Amém? Esse poder é a divina semente. Quantos entenderam? Importante demais assumir essa palavra. Na primeira carta de João também diz que a palavra de Deus diz assim: que nós temos a unção e ela permanece em nós. Tem um monte de cristão que não tem essa noção, irmão. Eles pensam como no Antigo Testamento. Quem lê o Antigo Testamento, vai entender que o Espírito Santo se manifestava nos homens, da parte de Deus, de vez em quando.
Davi não tinha o Espírito Santo todos os dias, 24 horas por dia, 365 dias por ano. O Espírito vinha, tomava, agia e saía e voltava para Deus. Essa dinâmica aconteceu em toda a antiga aliança. Mas quando chegou em Cristo, Ele falou para nós aguardarmos, porque receberíamos essa unção. E a palavra de Deus diz que agora essa unção é permanente. Amém, povo santo? A unção que você recebeu de Jesus está dentro de você e é permanente. Não sai. Tem gente que pensa que sai. Essa semana eu estou me sentindo tão sem o Espírito Santo. Não estou sentindo nada de Deus. Será que saiu? Né? Os varões aí que vão jogar um futebol. Ele vai entrar no campo e diz assim: deixa o Espírito Santo lá de fora, que aqui é só homem, só carne. Não tem essa. Quando você entra no campo de futebol para jogar bola, está aí o Espírito Santo dentro de você. Você não tem direito de andar na carne porque está jogando bola. Tudo que você faz é com o Espírito Santo. As irmãs estão lá lavando uma louça, fazendo uma comida, e aí o Espírito Santo está dentro dela. A unção permanece. Não pensa que tem ausência do Espírito Santo na sua vida, não pode ter. Porque não sai, não passeia e depois volta. Permanece. Diga comigo: a unção, que é o Espírito, permanece em mim. Amém, pulsar. Você tem o Espírito, está aí dentro de você. Você vai para a luz, você pode ir para a lua, e o Espírito Santo está dentro de você. Porque ele permanece em você. Não tem essa ideia errada de que sai e volta, porque não é assim. O Espírito Santo é a garantia que seremos glorificados. Qual é a função do Espírito Santo? Ilumina a minha mente, não é? Me faz gerar vida divina, e ele vai ser a garantia de que você é glorificado. Por favor, volta para Romanos 8, agora verso 11. Romanos 8 é muito rico de informação. Romanos 8, verso 11. Sabia que eu tenho o Espírito Santo que me garante a vida eterna. Irmãos, num tempo de incerteza, de muitas lutas, tribulações, sofrimentos, dores, como é bom ter a certeza de que você vai ser eterno. Que tudo vai passar, o mundo vai passar, mas você permanece para sempre. A certeza gerada pelo Espírito dentro de nós. Verso 11, igreja, 8:11. Quantos estão com o texto? Declara comigo, essas palavras são tão poderosas, tão maravilhosas. Quem puder declarar em voz alta, vamos lá. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que é a igreja, que em vós habita. Quantos podem glorificar a Deus por isso? É a maior certeza de vitória que a palavra nos dá, irmão. Nasceu de novo, foi a Cristo, nasceu, não tem o Espírito Santo. Você está dentro da vida eterna. É a garantia, o penhor da nossa herança é o Espírito. Amém? Esse mesmo Deus Todo-Poderoso, que levantou o seu Filho de entre os mortos, nós passando dessa vida também seremos levantados em corpos gloriosos. A certeza da glorificação é porque eu tenho unção. Nenhum ser humano sem unção tem garantia de continuar existindo. Mas todos os que foram ungidos têm garantia de vida eterna. Quantos entenderam? Uma das funções do Espírito Santo é me dar essa certeza, essa garantia. O penhor do Espírito é a minha garantia de vida eterna. O Espírito Santo também nos dá poder de escolha. Presta atenção agora, você que tem que tomar uma decisão na sua vida. Nós tomamos decisões 24 horas por dia, irmão. Não é? Você decide o tempo todo. Você decide se vai fazer isso, se vai fazer aquilo. Decide se vai comer, se vai deixar de comer. Você decide o tempo todo. Mas nós precisamos de uma capacidade de discernir a vontade de Deus. Isso vem do Espírito. Queria que você, por favor, acompanhasse o verso 12 agora.
Romanos 8, de 12 a 14. O verdadeira livre escolha, o livre-arbítrio, é quem tem a unção. Quem não tem a unção permanece escravo. Quero que você entenda isso em nome de Jesus. Sabe aquelas pessoas maravilhosas que você conhece no seu trabalho, na sua família, mas que são viciados e têm um defeito bem grave de caráter? Sabe, irmãos? Enquanto ela não tiver o Espírito, ela não pode vencer isso. Quem não tem o Espírito Santo não vence essas batalhas. Pode até, por exemplo, no caso de uma pessoa drogada, se desintoxicar. Mas, infelizmente, quantas recaídas essas pessoas têm? Não é verdade? Toda sorte de problemas que as pessoas enfrentam sem o Espírito Santo é quase uma derrota certa. Mas nós passamos pelas mesmas tribulações com vitória, por causa do Espírito dentro de nós. Entenda isso em nome de Jesus. O Espírito de Deus vai te dar a clareza de escolha. A tua escolha não será carnal, será direcionada pelo Espírito. Olha para o texto bíblico, por favor, verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, à nossa natureza, como se constrangidos a viver segundo a carne. Verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Querido, presta atenção. Se você viver pela carne, é morte no final. Se você, pelo Espírito, decidir, isso aqui vai me tirar da graça de Deus, eu não quero isso. Essa decisão consciente é pelo Espírito. Entenda isso em nome de Jesus. Estou vivendo um tempo de muito relativismo. Tudo vale, né? Tudo é possível, tudo vale tudo. Os crentes não têm mais discernimento de certo e errado, de santo e profano. Eu botei aquele vídeo lá quebrando as apostasias do Natal, que o que vai ter de crente armando árvore do Natal não está no gibi. O que vai ter de crente com gorrinho de Papai Noel na cabeça não vai estar no gibi, vestido vermelho. Para com isso em nome de Jesus. Ah, pastor, mas é tão bonitinho. E rena. Para com isso, hein? Vamos crescer, né? Vamos crescer, irmãos. Mas eu tenho um carinho afetivo por essas coisas nessa época do ano. Irmão, vamos crescer, em nome de Jesus. Larga a mão disso. Amém? Isso é fábula, é fantasia, é engano. Mas tem um monte de cristão que não consegue mais separar as coisas. Tem cristão que nessa época não ganha dinheiro fazendo guirlanda. Não sabe que aquilo ali vai ser usado de maneira supersticiosa por pessoas que não têm Deus. Compreenda isso em nome de Jesus. É tempo de crescer. Nós temos discernimento pelo Espírito. Conseguimos ver isso aqui agrada a Deus, isso aqui não agrada a Deus. Essa prática Deus não gosta. Essa aqui Deus abomina. Quantos estão entendendo? Tudo é pelo Espírito. Ele nos dá essa clareza. E o verso 14 conclui assim. Vamos lá? Lê comigo o verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Oh, meu Deus. Olha o que a palavra está dizendo, queridos. Amanhã você vai levantar para trabalhar, a pegar sua condução. Você vai para o seu trabalho, vai conviver com outros seres humanos, vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar lutas espirituais com o mundo das trevas, com os demônios. Talvez tenha batalha. E você pode viver esse dia completamente guiado pelo Espírito que está dentro de você. As tuas escolhas podem ser guiadas por Deus. É necessário abrir mão da nossa autonomia. Amém? Quanto estou compreendendo? Se você de manhã entrega para Deus, e você faz aquela oração antes de sair para fazer a sua jornada, Senhor, me guia. Você está falando assim com Deus, Senhor, me guia. Guia os meus passos, guia as minhas decisões. Você está pedindo que o Espírito que está dentro de você te ilumine, te dê sabedoria, te dê discernimento. E aí vem as dificuldades da vida e você tem luz. Quantos estão entendendo?
Uma pessoa sem o Espírito Santo fica perdida, fica batendo cabeça, fica errando. Uma pessoa ungida com o Espírito Santo tem luz, vem a clareza, vem o discernimento, vem ali a dica, faz assim, faz assado. Amém? Como estou entendendo? Amém. Quem se deixa guiar pelo Santo Espírito é filho de Deus. Todo filho de Deus deveria se deixar guiar pelo Santo Espírito. Todo filho de Deus. Mas você escolhe, amém? Deixa eu falar uma coisa com você muito séria. O Espírito Santo de Deus não nos santifica à força. Ninguém está de bobeira, sem orar, sem buscar, sem ler a palavra, completamente frio e desligado, e de repente vem o Espírito Santo e te toma de cima para baixo, e você fica ali na unção. Não é assim que funciona. Não existe isso. Se você não estiver buscando, se você não estiver dando lugar para Deus te guiar, você vai andar no piloto automático da tua carne. Ou é a carne ou o espírito. Amém? Se você não conceder a Deus essa direção, certamente você tomará a direção para o outro lado. O lado errado. Diga comigo, ninguém é planificado do Espírito à força. Ninguém. Está carnal e de repente fica super espiritual num piscar de olho. Não existe isso. Por isso que o Espírito Santo, o termo grego para a palavra Espírito é pneuma. E aí, logo que eu falo para pneuma, te vem a cabeça o quê? Pneu. Pneu do carro, pneu. A palavra pneuma tem a ver com ar. O ar Kodesh, o Espírito Santo tem a ver com ar, hálito, vento, pneuma. E a palavra de Deus diz assim: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e canto espiritual. Quem está fazendo esse processo de se encher é você, através dos cânticos. Olha o culto de hoje. Começou o culto, começamos a adorar, começamos a nos encher, e aí começam as manifestações. Mas quem se enche sou eu e você. Amém? Que nós entendemos? Se é estimulado a encher, quem também esvazia. É como um pneu, irmão. Você vai rodando, vai esvaziando. E aí você tem que voltar de novo ao processo de se encher, de se planificar. Quantos estão entendendo? Precisa se encher, querido. Não saia sem agora se encher do Espírito para trabalhar. Ah, pastor, não tenho tempo para gastar muito tempo adorando ou orando. Meu irmão, faz uma oração sincera demais que Deus vai começar a te encher. Amém? Não é o tempo gasto, mas é a qualidade dessa sua comunhão com Deus. Você pode se encher numa oração de 5 minutos. Porque está buscando, entregando tudo ali, largou os freios da sua vida e se entregou a Deus. Seu guia, toma, vai à frente. Você se entregou por inteiro. Quantos estão compreendendo? O processo é você deixar que Deus te planifique. Adora o Senhor, busca Ele, adora. Você pode ir adorando no meio da condução, vai cantando, irmão. Esquenta a cabeça não, que o pessoal vai falar dentro da condução, dentro da van. Vai, abre o bocão e adora, adora. Está maluco? Não, estou me enchendo do Espírito de Deus. Eu preciso andar cheio, não vazio. Quantos entenderam? Amém? O Espírito Santo de Deus nos dá poderes sobrenaturais. E a parte que todo mundo gosta é o poder sobrenatural. Abra, por favor, sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 4. Eu não vou ler todos os textos que falam sobre os dons espirituais, seria enorme. Não cabe dentro de uma pregação, você conhece. Capítulo 12 até o capítulo 14 fala sobre os dons espirituais. Mas todo aquele que recebeu o Espírito Santo manifesta alguma coisa sobrenatural na sua vida. Já conseguiram achar 1 Coríntios 12, 4. Coisa mais gostosa de Deus é quando você sente uma manifestação sobrenatural.
é a maior sensação que um homem pode ter, ou uma mulher pode ter. É quando ela começa a ver Deus usando a vida dela, se manifestando no corpo dela, instrumentalizando o seu corpo para curar alguém, para abençoar uma vida. Quantos já tiveram essa experiência gloriosa de abençoar vidas? Não é maravilhoso, queridos? Não é maravilhoso? É além do natural, é o sobrenatural. Eu acho que dentro das características, né, da função do Espírito Santo em nós, essa manifestação é muito importante. Eu me lembro das maravilhas que aconteceram na minha vida no começo da caminhada. Eu me lembro de cada uma das manifestações. Eu me lembro do dia que comecei a falar em línguas estranhas pela primeira vez num culto. Eu me lembro quando orei sobre enfermos, eles ficaram curados automaticamente. Eu me lembro quando tive visões de Deus. Eu me lembro de todas as manifestações espirituais que meu Deus me deu. E é maravilhoso. É além daquilo que os seres humanos normais vivem. E é maravilhoso demais. Mas preste atenção, eu falei sobre a função. Para que Deus te dá dons? Deus faz manifestações na sua vida para que você receba e fique feliz? Não. Todo dom de Deus visa um proveito comum. Manifestar Deus aos homens. Amém? Diga comigo assim: os dons de Deus, são para servir. Vamos entender? Está pedindo dom de Deus em oração? Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá poder para curar. Você está pedindo serviço. Você não está pedindo só a experiência. Eu quero experimentar o que é esse poder de Deus. Você está pedindo automaticamente serviço na obra de Deus. Porque se Deus te der um dom, qualquer que seja, é para servir. Nunca é só para você mesmo. Amém? Deus me deu um dom, pastor, de ter sonhos espirituais. Beleza. Deus vai colocar no teu sonho pessoas que você conhece, para que você possa chegar a essas pessoas e contar o sonho. Entenderam qual é o serviço? O dom não é para você guardar para você. O dom é para manifestar a glória de Deus no mundo, para os homens. Sempre será. Então, esse sobrenatural visa alcançar uns outros. Quantos entenderam? Diga amém. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4. Vamos tomar a palavra de Deus como base. Estamos chegando na reta final da mensagem. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviços. Amém? Dons e serviços estão ligados. Há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, obras espirituais. Mas, leia comigo o finalzinho: o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Para quem eu recebi o Espírito Santo? Para que alguns dons se manifestem na minha vida em prol dos outros. Para servir. Tem gente que quer o Espírito Santo para ser feliz. Não é assim que funciona. Eu queria tanto um dom do Espírito Santo. Para quê? Você se coloca na posição de servidor de Deus. Para Deus te usar, para Deus obrar através de você, operar através de você. Quantos entenderam? A unção é para isso. A unção não é para uso particular. A unção é para abençoar vidas. Amém? Todo mundo entendeu esse ponto? Volta lá para o texto de Romanos 8, estamos terminando. 8, verso 15. Vamos na reta final. Romanos 8, 15, igreja. Eu não posso abrir mais texto. Eu teria aqui que abrir vários outros textos, ficar horas falando, não é o nosso propósito. E eu acho que você já entendeu. Até porque a unção que está dentro de vós está ajudando a você a entender. Verso 13, igreja, vamos lá?
15, verso 15, 8, 15, vamos lá? Porque não recebeste, eu queria que você lesse em voz alta. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Amém, povo? Todos nós vivemos o mesmo espírito. A todos nós foi dado beber no mesmo espírito. E o espírito dentro de nós não nos deixa frouxos, fracos, ali acabrunhados, todo triste, troncho. É um espírito de poder, é um espírito de ousadia, é para ação, irmão. Entenda isso em nome de Jesus. Eu sei que tem alguns irmãos que receberam o Espírito Santo e estão em depressão. A depressão chegou. E a pessoa não tem força, não tem ânimo, não tem nada. Mas ela devia vencer isso, porque se ela tem a unção é poderosa para reverter esse quadro. A unção quebra o jugo, quebra a penha. Amém? A pedra é esmiuçada pelo poder de Deus. Você conhece alguém que é de Cristo, mas está assim, transtornado, triste, cabisbaixo? Diga a ele: você tem a unção, e a unção não te torna atemorizado nem escravo. A unção te dá poder para vencer. A unção é para isso. Para que serve o Espírito Santo? Para te manifestar essa ousadia. Amém? Em nome de Jesus. Olha o que diz o texto aí, irmãos. Verso 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres com temor, com medo, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Amém, povo santo? Quem é você na terra, irmão? Quem é você na terra? Eu sou filho de Deus. Sabe quem eu sou na terra? Filho de Deus, ungido de Deus. Eu ando na terra com essa consciência. Eu ando na rua com essa consciência. Quem é você? Eu sou filho de Deus. Quantos andam o dia inteiro assim pensando nessas coisas? Se você não pensa nisso, você pensa no natural. O que eu sou nessa terra? Eu sou um endividado. Está andando natural, irmão. Quem que eu sou nessa terra? Um mero comedor de feijão e arroz. Você está andando natural, querido. A sua mente está muito raspada. Está aqui embaixo, ó. A tua mente tem que estar aqui, ó. Entende? Quem que eu sou nessa terra? Eu sou um mero empregado da empresa. Está errado. Quem você é nessa terra? Você é ungido de Deus. Você, minha irmã, é ungida de Deus. Sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. Você não é uma pessoa normal. Você não é qualquer um, não é indistinto. Você não é mero ser humano. Você é ungido de Deus. Eu estou trazendo essa realidade o mais rápido possível, em poucos textos, para você sair daqui entendendo que quando você anda na terra, o mundo espiritual sabe quem você é. Entenda isso em nome de Jesus. Lá onde você vai chegar na tua casa, tem demônios lá preparados para te acompanhar, te abordar. Mas eles sabem quem você é. Agora eu pergunto para você: você sabe quem você é diante deles? Que uma coisa é você ser ungido, mas se portar como um homem natural, atemorizado, com medo de levar um tiro, ser assaltado. Outra coisa é você entrar na comunidade, que é um lugar perigoso, e dizer assim: eu vou entrar aqui porque é aqui que eu moro, mas eu sei quem tenho crido. Eu sou filho, filha de Deus. O Espírito está comigo, dentro de mim. O meu Deus me guarda. Não estou falando para ninguém tentar Deus passar no meio de tiroteio, vai morrer. Eu estou falando para não entrar com postura de homem natural, porque você não é mais natural somente. Estou falando para você andar na terra com mentalidade de ungido, de ungida. Quantos estão entendendo? Anda assim que você vai ver a diferença. Não é ter rei na barriga nem ficar arrogante. É saber quem você é. Quem você é. O que você tem.
O que o mundo das trevas sabe a teu respeito? Quando você entra lá, irmão, naquela localidade tem demônio lá, ele sai, lá vem um ungido, uma ungida de Deus. Eu estou vendo a glória sobre ele, sobre ela. Olha, querido, a coisa mais interessante é quando uma pessoa que tem sensibilidade espiritual diz assim: eu estou vendo a glória de Deus sobre a sua vida. A pessoa vê. Quantos estão entendendo isso nessa noite? Queridos, isso não tem nada a ver com massagem de ego. Isso não tem nada a ver com palavra de efeito. Isso tem a ver com assimilar o que a palavra diz a nosso respeito. É assimilar, é receber e assimilar. Eu vou vencer essa semana no poder que está em mim pelo Espírito Santo. Eu vou vencer essa semana guiado pelo Santo Espírito. As decisões que eu vou tomar vão ser iluminadas. As batalhas que eu vou enfrentar como filho de Deus, ligadinho com o alto. O meu Pai está com o olho sobre mim. O meu Salvador e Rei está com o olho sobre mim. Ele envia anjo. Eu estou com Deus, com Jesus, com os anjos. E tenho poder dentro de mim. O que mais eu preciso para viver? Para vencer. Amém? Quantos estão entendendo? Amém. Não quero que você saia daqui pensando: pastor, escolheu uma palavrinha legal para animar a gente. Não é isso. Eu quero que você saia daqui dizendo: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Que o diabo saiba, que os demônios saibam: eu sou filho de Deus. Sabe quem eu sou? Eu sou filho de Deus. E sobre mim repousa o Santo Espírito. Está dentro de mim. É isso que eu quero que você saia declarando nessa noite, nesse lugar. Amém, Bolsano? Vamos terminar o texto. Nós paramos aonde? Verso 15. Já lemos o verso 15. Não receberam o espírito de escravidão, mas espírito de adoção. Porque eu sou filho de Deus. Por isso clamava, Pai. Verso 16 e 17, igreja. Vamos lá? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Diz mais alto: somos o quê? Filhos de Deus. O que é que você é? Filhos de Deus. Isso, irmã, declara. Não é todo ser humano que é filho de Deus, você é. Não é todo ser humano que tem o Espírito de Cristo, você tem. Tem que ser declarado com força. E o verso 17 conclui, vamos lá. Ora, se somos filhos, você é filho? Ora, se somos filhos, somos também o que, irmãos? Herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém, povo santo? Tem todo o direito a todas as bênçãos, a toda herança junto com o Senhor Jesus. Agora tem um se aí condicional. Vamos lá. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém, povo santo? Quantos vão ser glorificados aqui nesse lugar? No final da jornada, quando Cristo descer do céu. Não é agora. Mas eu tenho certeza que serei glorificado. Você é de Cristo? Está na fila para ser glorificado. Está caminhando para aquele dia. Amém? Você é co-herdeiro de Deus, irmão. Você é co-herdeiro com Cristo, herdeiro de Deus. É grandíssimo o que a palavra fala a nosso respeito. Todo cristão tem que tomar posse dessas palavras. E a função do Espírito é nos trazer à memória tudo isso. Amém? Por último, queridos, já saindo do texto de Romanos e terminando essa mensagem. O texto romano tem alguns aspectos que não estão aí nesse contexto. Então eu tive que puxar mais 2 textos para dar contexto. O que o Espírito Santo faz em nós, ou ele age em nós. O que ele faz, para que ele serve, não é? O Espírito do Filho promove comunhão no corpo. Para que eu recebi o Espírito? Também para ter comunhão com vocês. Efésios capítulo 4, verso 3. Não pode deixar de declarar isso, porque nós estamos unidos aqui numa só fé, num só Espírito, é pelo Espírito Santo. O fato de eu ter o Espírito, vocês terem o Espírito, nos faz uma unidade. Amém? Não podia deixar de declarar essa função. Efésios 4, 3 é o penúltimo texto.
Quantos entenderam a mensagem dessa noite? Amém. Entendeu tudo, irmão? Sabe o que você está entendendo? O que você está entendendo? Porque você tem um Espírito. Se entrasse aqui um indulto, uma pessoa que não nasceu de novo, que não conhece nada das Escrituras, e o Senhor não lhe der o Espírito Santo, tudo isso que falam para ele fica flutuando na mente dele e não acha lugar. A palavra de Deus chega a dizer que nas sinagogas, Paulo diz isso, quando era lida a palavra de Moisés lá, as Escrituras, os judeus que não têm o Espírito mantinham sobre a sua mente um véu. Preste atenção, querido. Porque a palavra que nós entendemos pelo Espírito. Se uma pessoa não tem o Espírito, ela lê a palavra e mantém o véu. Ou seja, fica vedada a ela o entendimento. Ela ouve, entra num culto como esse e a palavra fica flutuando na mente dela assim. Ela não baixa, ela não acha lugar. Ela não pousa. Mas sabe o que vocês estão entendendo? Tudo que eu estou falando? Porque aí tem o Espírito Santo dentro de você. Aí a palavra vem, acha lugar e fica. Amém, povo santo? Efésios 4:3, penúltimo versículo. Eu poderia falar sobre horas e horas e horas sobre o Espírito de Deus e outras funções que aqui não estão. Mas vamos terminar por aqui. Efésios 4:3. Quantos podem ler com o pastor? Vamos lá. Esforçando-vos diligentemente. Esforço diligente é empenho. Viu, irmão? Não é de qualquer jeito, é um empenho vigoroso. Esforçando-vos diligentemente. Vamos lá? Por preservar o quê? A unidade do Espírito no vínculo da paz. A maior glória de uma igreja é ser unida em Espírito. Porque o Espírito é de Cristo. Se todos nós estamos em Cristo, estamos ligados ao Cristo, nós temos comunhão uns com os outros, andamos em amor e fazemos tudo em prol do próprio corpo de Cristo. Não há facções, não há invejas, não há corpo mole de alguns. Vocês estão entendendo? Amém. Quando nós alcançamos a unidade, estamos nos esforçando para manter os vínculos, estamos nos esforçando para manter a unidade do corpo. Você não falta culto. Sabe, irmão? Aproveitar o gancho. Você não deixa de ir na célula. Você não deixa de vir na EBD, só caso tenha um motivo justo. Sabe por quê? Porque o Espírito me faz querer estar com o corpo. O Espírito não deixa uma sensação em mim de autossatisfação. Eu não preciso estar com a igreja. Eu e Cristo me bastam. O Espírito não faz isso. O Espírito de nós nos faz querer. Eu tenho desejo de estar com os meus irmãos. Eu estou doido para chegar a hora do culto, da reunião. Eu quero adorar com eles. Eu quero ver a manifestação de Deus através deles. De mim e através deles. Você tem desejo pelo Espírito de estar no corpo. Na unidade do corpo de Cristo. Quantos entenderam antigamente? Em nome de Jesus, igreja. Deseje. Deseje cada reunião. Deseje cada oportunidade de estar com seus irmãos. Semana passada, Deus colocou a mão sobre aquele sítio. Eu tenho certeza. Ele abriu o céu, Ele trouxe todos debaixo de paz, Ele manteve todos debaixo de uma unção, e havia alegria, e havia gozo, e havia contentamento, e havia olhares amorosos, porque estávamos todos no mesmo Espírito. E se algum ali não tinha o Espírito Santo, sentiu a diferença na igreja. A igreja fez diferença numa recreação, brincando na piscina, comendo churrasco, mas havia uma unção comum ali naquele lugar. Como se entendem assim? Isso se via no olhar. Na hora de fazer o culto, estávamos todos de mãos dadas no mesmo Espírito. Isso faz muita diferença. Amém, pulsão? Vamos manter esse vínculo. É esforço nosso manter isso tudo. Não é esforço de Deus, é esforço nosso manter esse vínculo da perfeição. Por último, querido, abra lá em Atos, capítulo 8, 1, verso 8.
Atos 1, Atos Apóstolos 1, 8. Como disse, poderia ficar horas e horas aqui falando sobre esse assunto maravilhoso, mas eu já tenho um panorama. Você já viu várias funções. Para que serve o Espírito Santo? O Espírito de Jesus nos habilita a testemunhar e fazer a obra do Senhor. Os dons são para isso, a unção é para isso, é sempre em prol do outro, para abençoar outras vidas. Mas eu quero te mostrar a comissão do Espírito que Deus nos deu. Aleluia. Quantos ungidos temos aqui nesse lugar? Amém. Quem é ungido pelo Espírito Santo do Senhor? Amém. A unção está dentro de você, permanece em você. Amém. Ela é poderosa. Amém. Quando eu fui levantado pastor, completou anteontem 21 anos. Nem eu lembrava. Um outro pastor que foi levantado comigo, que postou lá na internet, eu me lembrei. Que fomos ordenados juntos. Eu mesmo não guardei exatamente a data. Eu entrei em contato com ele e falei, agora eu também estou completando 21 anos, porque fomos juntos. 21 anos no pastoreio. No dia que o pastor Acélio colocou as mãos sobre nós, ele me deu uma palavra. E essa palavra permaneceu no meu coração e eu vou compartilhar com vocês. Ele liberou a palavra dessa seguinte maneira: Pastor Damaso, a unção vai te proteger. Só isso. O resto do discurso não me lembro. Mas a unção vai lhe proteger. E eu guardei aquilo comigo e até hoje caminho com essa convicção. A unção me protege. Amém? Os ataques malignos. Por isso a palavra de Deus diz em 1 João que o maligno não toca, não pode tocar no ungido. E aí não é só o pastor, é qualquer um de vocês. Todos são ungidos com o mesmo Espírito. Os dons são diversos, os serviços são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Amém? Mas preste atenção no que vai ser lido aqui agora, irmãos. Deus te deu o Santo Espírito para testemunhar Cristo. E se for necessário ser um mártir. Sabia disso? Se for necessário, você vai testemunhar até o ponto da sua vida. Para isso você recebeu o Espírito Santo. Fiz uma tradução em cima desse texto, em Atos 1:8, e a palavra mártir está aí dentro. Vou mostrar a vocês onde é que está. Vamos lá? Leia comigo, por favor. Mas recebereis o que, igreja? Poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. No grego, martum. Marca, a palavra que dá base para mártir. Todo mártir é um testemunha de Cristo. A gente entende o mártir, aquele que deu a vida literal. Mas todos somos mártires. Testemunhas. Quantos entenderam? Então preste atenção. Para que você recebeu o Espírito Santo? Para testemunhar Cristo. Se for necessário, até com a própria vida. Quantos entenderam? Tem crente que não testemunha Cristo, está anulando a função do Espírito dentro de você. Se você for ungido para isso, você for ungido para isso, para testemunhar de Cristo. Então somente isso. Então vamos ler de novo e concluir, vamos lá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Já desceu? Já recebeu? Glória a Deus. Para quê? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Amém, povo santo? Diga isso, eu recebi o Espírito do Senhor para testemunhar de Jesus. É para isso que eu recebi. É para isso que você recebeu. O Espírito é para testemunhar. Testemunhar é uma ação proativa, não é passiva. Testemunhar é proativo.
Quantos entenderam? Tem gente que guarda a informação dentro de si. É um vaso com a boca fechada. Imagina um vaso de barro, como era naquela época, com a boca lacrada com alguma coisa. Não testemunha. Mas todos nós recebemos poder para testemunhar. É vaso com a boca aberta, que sai, que flui. Amém? Quantos entenderam? Você só recebeu o Espírito para testemunhar. Só isso. Essa semana você vai encontrar um monte de ser humano que não conhece a verdade. Testemunhe. Essa semana vão estar com os parentes em reuniões familiares por causa do Natal. Testemunhe. Abra a boca. Fale daquilo que você crê, daquilo que é verdade. Tem gente que fala mentira como se fosse verdade. E você tem a maior verdade do universo. E às vezes não fala. Fala a verdade. Abre a boca. É o último estímulo que eu quero te dar nesse culto. Você foi ungido para testemunhar de Jesus. Todos fomos ungidos para isso. Amém? Pega a sua destra ao céu. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus, nós estamos aqui na Tua presença nessa noite. Te adoramos, Senhor, no começo desse culto com tanto fervor. Sentimos a Tua santa e gloriosa presença dentro de nós. Fluiu o Teu Espírito nos nossos lábios. Encheu essa casa da Tua presença. Nós sentimos, Senhor. Nós fluímos do Teu Espírito. Sentimos gozo. Sentimos força. Sentimos o Teu poder sobre a nossa vida. Agora aqui na Tua presença, Senhor, se o demônio se manifestasse, nós estaremos fortalecidos. Estaremos potentes para destruí-lo. Mas, Senhor, eu clamo que não seja somente nas reuniões de culto, que não seja somente no ajuntamento dos santos, mas que seja em todo tempo e em todo lugar. Os Teus servos cheios do Teu Espírito, testemunhando da verdade no mundo de trevas e mentiras, no mundo de muita mentira. Senhor, que os nossos lábios se abram e nós possamos fluir o Teu Espírito, fluir a Tua verdade, impactar vidas com a Tua verdade, impactar vidas com testemunho. Nos ajuda, Senhor, a viver para a glória do Teu nome. Tira toda a timidez. Timidez, Senhor, é viver amedrontado. E Tu não nos deste espírito de medo, mas de ousadia no Senhor. Dá aos Teus servos experiência. Esse final de ano não é tempo de descansar. Não é tempo de tirar férias da Tua obra. É tempo de, em qualquer lugar, falar de Cristo. Mesmo que seja numa praia, mesmo que seja no descanso, ainda ali somos ungidos para testemunhar. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, a não parar de falar do Teu amor, do Teu poder, a não parar de falar da salvação em Cristo, a não deixar de ver o perdido como necessitado da Tua graça. Ah, Senhor, abre o nosso coração para fazer a Tua vontade nesse final de ano. Teu povo onde estiver, Senhor, onde estiver, seja ali arauto da Tua verdade, os ungidos da Tua casa, todos os vasos, do menor ao mais ancião, todos quanto têm o Seu Santo Espírito, até mesmo os menores, Senhor. Se há uma criança aqui com o Teu Espírito, é testemunha de Cristo. Juniores com o Teu Santo Espírito são testemunha de Cristo. Jovens com o Teu Santo Espírito são testemunhas do Senhor. Mulheres são testemunhas do Seu Salvador. E os varões são testemunhas do Seu Salvador. Ajuda-nos a viver assim para a glória do Senhor. Nos habilita, nos abençoa, manifesta-te
não somente no meio da congregação, mas no nosso dia a dia. Lá onde nós estivermos, na nossa casa, na nossa comunidade, no emprego, ajuda o teu povo. Eu te clamo, Senhor, dá experiências maravilhosas, dá experiências marcantes ao teu povo. O Espírito não é para estar guardado, o Espírito não é para ficar guardado dentro de nós. O Espírito está dentro de nós para manifestar, para brilhar a luz de Cristo no meio das trevas. Nos ajuda o teu povo, ajuda essa congregação, todos quando ouviram a tua palavra revelada nessa noite. Ajuda-me, teu servo também, Senhor. Quero servir-te. O meu compromisso é esse. Glorificado seja o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, como santo. Nós podemos aplaudir o Senhor nesta noite. Glória a Deus, glória a Jesus. É a unção. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor nesse canto. Oh Deus, declara a verdade. O Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas quebrantadas, me enviou a curar os quebrantados de coração. Todos os castigos, porém liberdade, todos os algemados, e apegou a lâmpada aceitável do Senhor. O dia da vingança do nosso Rei. Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas quebrantadas, me enviou a curar os quebrantados de coração. Todos os cativos, porém liberdade, todos os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor. O dia da vingança do nosso Deus. A consolar
forte e poderoso. Amém? A figura é essa. Eu gostaria de terminar esse culto dessa noite como Deus me instruiu aqui no meu coração. Toda palavra pregada tem que se tornar vida prática. Amém? Não faz sentido ser só uma informação na mente. Ela tem que se tornar logo materializada em ações. Então vamos fazer assim nessa noite. Você vai procurar alguém para orar com ele com você. E você vai abençoar o seu irmão. E ele vai abençoar você. Amém? Orações em duplas, irmãos. Escolhe alguém para orar. E abençoa a vida dele. Libera palavras sobre a vida dele. E ele sobre a sua. Vamos todos orar uns pelos outros. Glória a Deus. Abençoa a sua vida. Glória a Deus. Deixa ninguém sair com discussão.